Rádio Rio de Janeiro, a emissora da fraternidade, passa a apresentar Luz na Penumbra, programa que leva ao seu coração a mensagem da doutrina espírita. E com vocês, Henrique Parente, para o estudo de obras póstumas. Querido amigo ouvinte, muita paz a todos, que Jesus nos abençoe, nos conceda a sua paz, assim é um desejo que temos sempre, e nos é muito importante essa afetividade, ou essa consciência da afetividade de Deus, do nosso Mestre Jesus para conosco. Eu me chamo Henrique Parente e cá estou mais uma vez para o estudo do livro Obras Póstumas, deste programa que é o Luz na Penumbra, onde aqui estudamos ao longo da semana as obras desenvolvidas pelo Allan Kardec, para que a gente possa aproximar-se mais, e cada vez mais, eu diria, uma grande necessidade de nos aproximarmos sim do trabalho de Kardec, que é um trabalho de vanguarda, querido amigo, querida amiga ouvinte, porque Kardec não está ultrapassado, como às vezes algumas pessoas imaginam, e vem aqueles movimentos de atualização do conhecimento kardeciano, quando em realidade a gente não compreendeu ainda tão bem quanto deveria esses conteúdos, esse trabalho. É toda uma universidade com mais pós-graduação, mestrado, doutorado, pós-doutorado, para a gente entender o trabalho incrível que este homem realizou, pois era um espírito de escola. A sua linguagem, a sua atitude, a maneira como ele organizou, estruturou e manteve vivo esse organismo chamado Espiritismo, é incrível. Quando a gente para prestar atenção nisso, a gente percebe realmente que não tem nada ultrapassado, aí ao contrário. Esse conteúdo está na vanguarda ainda a respeito de muitas coisas. Nada que foi publicado ainda, mesmo em termos de ciência, tirou qualquer parcela da estrutura doutrinária espírita. Mas é uma questão que é voluntária. Como disse Jesus, certa vez, aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Então é uma questão muito pessoal, onde a gente, à medida que a gente vai adquirindo conhecimento e expondo esse conhecimento para outras pessoas, isso cria um canal de comunicação. Esse é o nosso trabalho, talvez o único, maior trabalho em termos de divulgação doutrinária, é construir esses canais, como aqui no caso a Rádio Rio de Janeiro, existem os grupos de estudo, mas o Espiritismo ele não é, e tem que ter o cuidado de não se perder somente num dos seus aspectos, ou no aspecto puramente científico, ou no aspecto puramente filosófico, ou no aspecto puramente religioso ou moral, como também chamamos. É um tríplice aspecto, não é uma trindade, daquela trindade confusa que a gente conhecemos, que todos nós conhecemos aí, advinda dos meios religiosos, de Pai, Filho e Espírito Santo, os três são um, etc e tal. E a gente lembra Renato Russo falando na sua música, como pode ao mesmo tempo entender que ao mesmo tempo um só Deus é três, e esse mesmo Deus foi morto por vocês, e por aí vai. Não é nesse sentido, mas é porque existe uma estrutura que desenvolve, amplia e puxa um olhar para um ponto e para outro ponto, para podermos entender, na verdade, aquilo que está numa unidade. O Espiritismo é uma unidade. Por isso que lá desde o Livro dos Espíritos, lá nos prolegômenos, a gente vê as assinaturas que lá estão. Então está lá Santo Agostinho, São João Evangelista, o Espírito da Verdade, Swedenborg, Fenelon, etc, etc. Ou seja, um conjunto, um corpo de pessoas, só que no estado espiritual, com aquele que estava no estado material, que era o Allan Kardec, trabalhando juntos para falar das leis da natureza e trazer para o homem material o conhecimento, ou pelo menos parcial, ou a possibilidade do homem material compreender um pouco das leis espirituais que até então o homem não compreendia. A gente lida com o espiritual há muito tempo, mas compreender as leis espirituais
vinculadas ao que existe aqui a partir do nosso ponto, que é o ponto existencial, isso ainda era muito confuso. E a doutrina espírita, como ainda nesse sentido de vanguarda, ela está aí bem estruturada. Então, ela não tem nada para poder atualizar em realidade. A gente que precisa atualizar-se em relação à doutrina espírita. Levei esse tempinho aqui para falar essa introdução, já que hoje eu estou voltando aqui, semana passada, nossos queridos amigos João Nogueira e o Renato Souza, eles fizeram esse grande favor para mim, que estou ainda meio convalescente da voz, mas hoje acho bem melhor do que estava, de poder aqui trazer esse estudo e fazê-lo junto com vocês, porque somos cabeças pensando com a ajuda espiritual, passeando aqui pelas páginas doutrinárias. Todos sabemos que esse livro Obras Póstumas, João comentou semana passada, que eu sempre comento também, não foi um livro escrito com a intenção de ser um livro, mas todo esse material, e é um material já maduro, né, principalmente dessa primeira parte, que Kardec tinha uma pretensão de usar isso em algum momento, mas ele guardou, depois da sua desencarnação, em 1890, 21 anos após a desencarnação de Allan Kardec, a sua esposa ainda em vida, a Doce Gabi, a Gabrielle e o seu amigo Lemarie organizaram esse material e aí publicaram este livro, cujo título é Obras Póstumas. Aquele livro que trouxe esse conteúdo após um tempo da desencarnação de um homem tão importante, não só para nós, mas para o mundo inteiro. Mas isso somente o futuro vai confirmar. Então não tenhamos pressa de nada. As coisas funcionam como Deus assim o deseja e o permite, mantendo e dando a nós ainda a chamada liberdade, o livre-arbítrio, assim como ele fez, como Jesus nos conta, em realidade, na parábola do filho pródigo. O pai deu àquele filho a liberdade, ele foi e ele voltou porque quis, e assim somos nós. Mas vamos dar continuação, né? Eu ia falar continuidade, misturou aqui, mas é a mesma coisa, ao estudo sobre a questão da clarividência sonambúlica, que é um assunto interessante, nem sempre muito fácil mesmo para todos nós, porque existem questões que ainda não temos tão bem desenvolvidas. Olha que já estamos há décadas e décadas e décadas após o aparecimento desse conteúdo aqui. Mas ainda é preciso que a ciência desenvolva e perceba muitas coisas. Daí nasceram, né, a metapsíquica de Charles Richer, né, a parapsicologia do professor J. Banks Heine nos Estados Unidos, e várias outras disciplinas que surgiram em torno disso aí, que existem pesquisas, todas vinculadas a um campo mais materialista. E é preciso que isso seja também estudado sob essa ótica. É importantíssimo isso aí, né, para que os efeitos do homem excessivamente religioso não pese, não atrapalhe. Por isso que eu disse ainda há pouco, nem tanto o aspecto religioso somente ou um outro, mas todos trabalhando juntos. Isso é importante. Pois o próprio Kardec, lá na introdução do livro do Evangelho segundo o Espiritismo, eu capengando aqui de novo, ele fala da aliança entre a religião e a ciência. Não estão de costas uma para a outra em realidade. Então, mais ou menos nesse sentido. Então, como eles comentavam, né, a questão da lucidez, né, na semana passada, eu vou voltar nesse ponto aqui, nesse parágrafo, para darmos seguimento. Quando ele fala que a lucidez, ela sendo a alma, né, a sede das faculdades do sonâmbulo, nela é que está a clarividência, e não em qualquer parte do corpo, ou seja, na alma. É esta a razão porque o sonâmbulo não pode designar o órgão dessa faculdade, como designa o olho para a vista exterior. Ou seja, na alma, a alma como se fosse, né, um foco único, uma unidade. Então ela sente, percebe tudo o que existe em todo o seu corpo, digamos assim, né? Eu digo na alma, né? Mas o corpo da alma. É como se fosse, né? Em todo o ser, que na verdade é o ser espiritual. Então não está restrito, sabe, à forma propriamente. Isso é muito interessante. Agora, no corpo físico, nós necessitamos de pontos que são
importantes para que a gente defina, sinta, perceba o que está acontecendo dentro e fora de nós. Então os olhos veem, né, o nariz sente o cheiro, a boca sente o paladar, e isso tudo trabalha junto. Quando falha algum, a gente tem os outros que vão acabar meio que substituindo em tese, né? Ou seja, vão ficar mais aprimorados. Não vai substituir a visão quando a gente perde, mas a pessoa que tem aí a deficiência, ela desenvolve mais os outros sentidos dela. Porque, na verdade, tudo isso está na alma, que não tem um ponto exclusivo para perceber as coisas. Ela percebe em todo o seu ser, né? Isso é importante a gente registrar bem isso aí. Os nossos irmãos já comentaram na semana passada nesse sentido. Então, ele vê por meio de todo o seu ser moral, isto é, por meio da alma, de que a clarividência é um atributo geral. Onde quer que a alma possa penetrar, haverá clarividência, e daí a causa da lucidez dos sonâmbulos através dos corpos e das grandes distâncias. Então, como já foi dito, né, também o sonâmbulo, ele vai até o ponto que seu pensamento está dirigindo. Ele não vê a distância como se fosse uma lente que amplia, como Kardec já disse mais atrás no texto. Ele vai até lá, ele se desloca, ele vê de perto, ele vê com detalhes, ele vê por dentro e vê por fora. Por isso a claridade da questão, né? Por isso que o nome é clarividência. Você vê com mais perfeição, com mais profundidade todas as coisas, de acordo com a vontade do Espírito, né? Então não tem distância que faça com que ele assim, não consiga perceber e entender o que está acontecendo. E aí, Kardec traz aqui, a partir desse momento, né, algumas questões muito curiosas. Opor-se-á naturalmente a esse sistema uma objeção que nos apressamos em rebater. Coisas que ele já ouvia da época quando esse tipo de assunto era comentado, porque esse assunto já tinha sido desenvolvido, né, outras tantas vezes, né, no livro dos médios é falado, no livro dos espíritos é falado também em outras obras que Kardec escreveu, na Gênese também é falado. Então ele estava ligado no que estava acontecendo, e daí, né, ele traz essa questão à baila, porque ele não fugia de polêmicas, de jeito nenhum. A não ser aquelas que não faziam sentido nenhum, não iam construir nada de bom para ninguém, era só uma forma de perturbação. Mas aquela polêmica que poderia trazer esclarecimento, oportunidade de esclarecimento, Kardec não fugia não. É só a gente recorrer lá à introdução da Revista Espírita de 1858, onde ele fala sobre a polêmica espírita. Ali ele deixa bem claro isso aí. Então diz o seguinte: se as faculdades sonambúlicas são as da alma desprendida da matéria, por que razão não são elas constantes? Por que razão a lucidez é variável no mesmo indivíduo? Admite-se a imperfeição física de um órgão, mas a da alma não. A alma prende-se ao corpo por laços misteriosos, que não podíamos definir antes de nos ensinar o Espiritismo o papel que representa, no caso, o perispírito. Esta questão, por ter sido tratada especialmente na Revista Espírita e nas obras fundamentais da doutrina, dispensa qualquer desenvolvimento. Limitar-nos-emos, pois, a dizer que é pelos órgãos materiais que a alma se manifesta no exterior. Em nosso estado normal, tais manifestações são naturalmente subordinadas às imperfeições do instrumento, do mesmo modo como o operário não pode fazer obra perfeita com instrumentos inadequados. É exatamente isso, quando a gente parte e pensa na questão da qualidade do que está sendo realizado. Então a gente sabe que existe uma imperfeição no campo da manifestação de um órgão físico, mas na alma não existe isso aí. Ele é o reflexo daquele ser que essencialmente é perfeito, né?
saído das mãos do Criador com a sua própria essência. Mas essa alma precisa descobrir quem ela é e o que ela pode realizar. Esse é o papel pedagógico da vida, o desenvolvimento de técnicas de autodescobrimento, autopercepção, em de você entender o que você é. Então Deus não cria robô, Ele cria espíritos, que é algo semelhante a si mesmo. Como disse Jesus à samaritana naquela conversa, dizendo que Deus é espírito e importa ser adorado em espírito e verdade. Então, até nós alcançarmos esse estado, essa estrutura de compreensão de consciência, nós, utilizando-se da nossa liberdade, nós vamos construir aquilo que a gente chama de destinos, né? São os destinos parciais, são os destinos definitivos, porque um destino definitivo existe, é aquele que é o reflexo e a representação e manifestação da natureza divina que existe em nós. Então, esse é o destino mesmo, poderia dizer, ou aqui chamar de fatal nesse sentido, né? É um fato que realmente dar-se-á em algum momento. Jesus diz isso pra gente, não sou eu, Carlos Henrique Parente, que estou aqui falando qualquer coisa vinda somente da minha cabeça. Lá no início do Sermão da Montanha, Jesus nos revela: vós sois o sal da terra, sois a luz do mundo. Ninguém esconde, olhem isso, queridos amigos ouvintes, ninguém esconde uma cidade edificada sobre um monte. Por mais que a gente utilize a concepção de que Jesus falava isso dirigindo-se aos discípulos, mas os discípulos representam o quê? Os seres humanos. Cada ser humano está representado ali naqueles 12 discípulos, com as suas particularidades, as suas dificuldades, mas todos eles engajados na busca de algo superior. Até mesmo aquele que o traiu, o Judas, pois o que ele queria, entendemos hoje melhor, não era uma traição pela traição, não era por moedas, era por outras questões, outros interesses. Ele pode ter se precipitado. Ele apenas cumpriu um papel daquilo que estava sendo escrito. Tinha sido escrito há muito tempo, porque tem sempre alguém que fica mais confuso. Então, ainda mais diante de uma missão como essa, de um quadro extraordinário, onde modifica, influencia milhões e milhões e milhões, na verdade bilhões de almas, um planeta inteiro. Isso falando só da Terra, né? E não podemos falar de outros também, né? Mesmo sabendo que existem outros planetas, mas nós só conhecemos o nosso, por enquanto é esse aqui. Se tem alguns outros visitantes por aí, não tem problema nenhum, mas estão aqui geralmente cumprindo um papel ou de expiação, ou de provação, ou de missão. Então aqui não é uma questão de estudarmos, né, ufologias ou extraterrestres nesse sentido, mas é entendermos que existe um universo aí diante dos nossos olhos e existe uma unidade. Como alguns filósofos gostam de definir bem, existe uma unidade na diversidade, né? A diversidade é imensa, mas ao mesmo tempo todos estão caminhando juntos. E a gente percebe, a própria ciência percebe que há um universo aí em expansão, ou seja, em movimento. Eles só têm medo porque eles acham que um dia ele vai deixar de expandir e vai encolher. Mas essas são as concepções e elucubrações humanas. Fazem parte aí dos estudos científicos e filosóficos. A gente não vai opor-se a isso, porque é justamente a partir dessa inquietação, dessa busca, é que nós vamos encontrar a verdade. Então, por isso que Jesus disse, voltando à frase inicial, né? Aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. É uma questão de liberdade. Nós somos livres. Quando chegar o momento, a gente vai seguir o caminho melhor. E de caminho melhor, em caminho melhor, nós vamos chegar àquele caminho que corresponde à verdade. Então, essa questão, né, da alma, da lucidez, do perispírito, como Kardec assinala para a gente, que já foi desenvolvido bastante nas outras obras, por canais em que ainda nos faltam muitas vezes um material
que depende do próprio desenvolvimento científico, a gente vai trabalhando com o que tem. Daí Kardec dizer que admite-se a imperfeição física de um órgão, mas não da alma, né? E que a alma prende-se ao corpo por laços misteriosos, e que a gente vai aos poucos aprendendo a definir melhor, mas existe ali uma possibilidade de extensão, uma amplitude desse material de uma maneira praticamente indeterminada. A gente, quando o espírito está ligado ao corpo, essa ligação que parte de uma estrutura molecular, material, por uma espiritual, mais espiritual, a gente não consegue definir. É como se fosse um degradê, onde a gente vê a cor ali, mais densa, ela vai diminuindo e vai entrando uma outra cor, e a gente não percebe isso aí. Então, diante daquilo que a gente ainda não tem, a gente aguarda, mas não aguarda de braços cruzados, tem muita coisa para fazer. Lembrando aí o próprio Jesus, que é o Espírito da Verdade, né? Eis o primeiro ensinamento, amai-vos, e eis o segundo, não menos importante do que o primeiro, ou seja, instruí-vos. Está lá no capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo. Então, como diz aqui o texto, né? Em nosso estado normal, tais manifestações são naturalmente subordinadas às imperfeições do instrumento. E aí que ele fala do exemplo, né? Se você não tem um instrumento adequado para trabalhar, a coisa pode não sair tão perfeita quanto a gente imagina, né? Então, um pouquinho mais abaixo, diz ele assim: enquanto, pois, a alma estiver ligada ao corpo, sofrerá as complicações e vicissitudes que este lhe impõe, ou seja, as complicações e as mudanças e o movimento, né, do vai lá, vem cá, do dia a dia, ou seja, as transformações que existem no meio. Isso vai influenciar toda a questão. O fluido magnético não é a alma, é um laço, o intermediário entre a alma e o corpo, e é por sua maior ou menor ação sobre a matéria que dá ele mais ou menos liberdade à alma. Daí a diversidade das faculdades sonambúlicas, a maneira como elas se manifestam. Só lembrando aqui para a gente não confundir o sonambulismo do estado psicológico ou psiquiátrico, muitas vezes, né, comum do estado no quadro da existência, do espírito encarnado, e do sonambulismo aqui que a gente está comentando. Mas é claro que eles têm a ver uma coisa com outra. Então, quando a gente fala do sonambulismo aqui, como estamos estudando, é uma capacidade que a alma tem de desprender-se do corpo de maneira mais profunda e visualizar por si próprio o plano espiritual. Então o espírito se desprende desse corpo. Geralmente, a hora que ele está dormindo, isso acontece. Mas existem casos de pessoas que conseguem fazer isso estando em vigília. Só que ela vai entrar num estado ali, é claro, como se fosse do sono. Mas ela, às vezes, até voluntariamente consegue, né, emancipar-se ao plano espiritual, por vontade própria. O corpo fica ali inerte, num estado de adormecido, e a alma vai onde precisa. E muitas vezes, talvez os casos mais comuns, é quando a pessoa dorme mesmo. Às vezes, essa ligação, ou esse desprendimento, não fica tão... não acontece de maneira tão profunda. E aí, arriscaria dizer aqui, pode dar-se aquelas questões do sonambulismo no quadro psicológico, psiquiátrico, como comentava ainda há pouco, onde o corpo acompanha o que a alma está fazendo, parcialmente, é claro, né? Sempre há uma ajuda, existem os perigos que existem no entorno, e a pessoa, depois, quando volta, não sabe o que aconteceu direito. Aquilo está resguardado lá dentro, na memória dela, da alma, né? Então, o sonâmbulo é um homem que não está desvencilhado, senão de uma parte do seu invólucro, cujos movimentos ainda são tolhidos pela parte de que não se desvencilhou. A alma só obterá independência e completa liberdade das faculdades quando houver roto, terminado, né, rompido, os últimos liames da matéria, como a borboleta saída da crisálida. Se um magnetizador tivesse bastante poder para dar à alma a liberdade absoluta, romper-se-iam os laços que aprendiam a terra
e a morte seria a consequência imediata. O sonambulismo leva-nos a pôr um pé na vida futura e levanta uma ponta do véu que cobre as verdades que hoje podemos entrever graças ao Espiritismo. Não lhe conheceremos, porém, a essência, senão quando estivermos completamente desvencilhados do véu material que hoje nos obscurece. E vamos ficar aqui refletindo com esse conteúdo, querido amigo ouvinte. Vamos ficar por aqui hoje, desejando que semana que vem estejamos juntos novamente, com certeza. Espero melhor ainda da voz. Mas não desligue o seu rádio, que vem aí o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo com o nosso irmão Antônio de Pádua. Muita paz a todos. Fique com Deus. Você está ouvindo o programa Luz na Penumbra. A Rádio Rio de Janeiro está levando ao seu lar e ao seu coração a mensagem consoladora da doutrina espírita, através do programa Luz na Penumbra. E com vocês, Antônio de Pádua Barbosa, para comentar o Evangelho segundo o Espiritismo da obra codificada por Allan Kardec. Boa noite, meus caros amigos. Estamos aqui continuando o programa Luz na Penumbra, no qual nós vamos estudar o Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec. Estamos terminando o seu capítulo 2, Meu Reino não é deste mundo. E agora nós vamos entrar nas instruções dos Espíritos, no item 8. Na realidade, só tem essa mensagem aqui neste capítulo. É a mensagem de uma rainha de França que nos mandou em Le Havre, 1863. Ela tem por título Uma Realeza Terrestre. Ela diz o seguinte: quem melhor do que eu pode compreender a verdade dessas palavras de Nosso Senhor? Meu reino não é deste mundo. O orgulho me perdeu na terra. Quem, pois, compreenderia o vazio dos reinos da terra se eu não o compreendia? Que trouxe eu comigo da minha realeza terrena? Nada. Absolutamente nada. E, como que para tornar a lição mais amarga, ele nem mesmo me acompanhou até o túmulo. Rainha entre os homens, como rainha julguei que pertencesse ao reino dos céus. Que desilusão, que humilhação, quando em vez de ser recebida aqui qual soberana, vi acima de mim, mas muito acima, homens que eu julgava insignificantes e aos quais desprezava por não serem de sangue nobre. Só então compreendi a esterilidade das honras e grandezas que se buscam com tanta avidez na terra. Para se conquistar um lugar nesse reino, são necessárias a abnegação, a humildade, a caridade em toda a sua celeste prática, a benevolência para com todos. Não se vos pergunta o que foste, nem que posição ocupastes, mas o bem que fizestes e as lágrimas que enxugastes. Ó Jesus, tu disseste, teu reino não é deste mundo, porque é preciso sofrer para chegar ao céu, e os degraus do trono não nos aproximam dele. A ele só conduzem os atalhos mais penosos da vida. Procurai, pois, o caminho do céu através das sarças e dos espinhos, e não por entre as flores. Os homens correm atrás dos bens terrenos como se pudessem guardá-los para sempre. Aqui, porém, já não há ilusões. Logo eles percebem que se agarram a uma sombra e desprezaram os únicos bens reais e duradouros. Os únicos que lhes aproveitam na morada celeste,
os únicos que lhes podem abrir as portas do céu. Tende piedade dos que não ganham o reino dos céus. Ajudai-os com vossas preces, pois a prece aproxima o homem do Altíssimo. É o traço de união entre o céu e a terra. Não a esqueçais. Gente, isso é um testemunho muito bonito dessa rainha aqui na terra. Foi rainha da França, talvez lá pelos séculos 17, 18, 19, não sei. E as rainhas naquela época tinham todo o poder. Podiam usufruir de todas as mordomias que se criassem ou inventassem. Tinham todas as pessoas daquele reino como súditos. Podiam fazer acontecer. Mandar matar, o que desse na cabeça podiam fazer. Então, é compreensível que uma pessoa, nesta situação, que não conhece nada a respeito da vida futura, extrapole nessas coisas. Passa a ser um déspota, um ditador, um tirano. É abusar de tudo que pode e que não pode. E como ela imagina? Pelo que foi ensinado na religião. Quando terminar aqui, se você cumprir aquilo que a religião pede, né, você vai ter indulgência. Os seus pecados vão ser perdoados. Os eventuais pecados, porque muitas coisas que essa pessoa fazia, para ela não era pecado. Estava dentro do contexto de uma rainha. Não era pecado. Não era pecado. Então não tinha nem como ela pedir perdão antes de morrer. Mas achava que aquilo mesmo que ela, puxa vida, isso aqui realmente eu mandei fazer, eu fiz, vai lá, se confessa e vai ser recebida no paraíso. E a decepção? Chegar lá não tem nada disso. E por que essa pessoa passa por isso? Pelo desconhecimento com relação à vida futura, que ela viveu antes do advento da doutrina espírita. Não? Ela é uma rainha antes da vinda do livro dos Espíritos e a consequente codificação. Ela não tem noção disso. Foi ensinada de uma forma errônea. Mas o que vai se fazer? Possivelmente vai ter que reencarnar, já com esse aprendizado lá da vida, que teve lá na vida eterna, ela vai tentar acertar todas essas pendências. É o que a gente espera. Então, não tem o que mais o que falar aqui, porque ela descreveu perfeitamente aquilo que acontece. Quem, pois, compreenderia o vazio dos reinos da terra se eu não o compreendia? Ela não tinha noção de que aquilo tudo era um vazio. Que trouxe eu comigo da minha realeza da terra? Nada, absolutamente nada. Tudo aquilo, aqueles bens, aquelas benesses, tudo aquilo, tudo, ficou tudo lá. O Cristo disse que tínhamos que amealhar tesouros no reino de Deus, onde os ladrões não roubam, as traças e o ferrugem não consomem. Ela, coitada, ela fez o contrário. Então chegou lá desprovida de tudo aquilo que ela tinha como riqueza. E como que para tornar a lição mais amarga, ela nem mesmo me acompanhou até o túmulo. Ou seja, e para ficar mais amargo ainda, toda aquela riqueza que ela dispunha enquanto rainha não a acompanhou nem até o túmulo. Se ela era dona de um castelo, um baú cheio de joias, ficou lá onde estava, não foi com ela junto lá para o túmulo, foi só o corpo dela, talvez até com uma vestimenta luxuosa, porque ela só devia ter esse tipo de vestimenta mesmo. E chega na espiritualidade, não é nada disso. Então, a informação trazida pela doutrina espírita para nós torna a nossa vida futura menos complicada. Eu costumo dizer, até
pode ser exagero da minha parte, mas aqueles que são espíritas, que entendem o que a doutrina espírita ensina, têm uma noção, uma ligeira noção, uma vaga noção do que é a vida no mundo espiritual, não vão passar por decepções que muitas pessoas, quando desencarnam, passam. Porque já está sabendo como é. Quando chegar lá, não vai se assustar de que não vai ter as coisas, o conforto que tinha aqui, lá vai ser outra vida. Não vai se assustar. Já tem noção. E se tiver lá numa situação dificultosa, vai lembrar de que, puxa vida, para eu sair dessa situação difícil, eu tenho que orar. Orar a Deus, aos meus protetores, aqueles que na terra foram meus amigos, me amam, vou orar para eles pedindo ajuda. Nós já temos esta noção. Ela não tinha nada disso, gente. Ela e bilhões de pessoas encarnadas aqui não têm essa noção. Infelizmente vão passar por isso. Quiseram aqui, que desilusão, que humilhação, quando em vez de ser recebida aqui qual soberana, ou seja, ela achou que ia chegar lá e ser recebida como soberana. Tapete vermelho, um bando de súditos, carruagem bonita. Vi acima de mim, mas muito acima, homens que eu julgava insignificantes e aos quais desprezava por não terem sangue nobre. Então aqueles que ela julgava que não tinham sangue nobre, sejam eles os serviçais, as pessoas do povo, ela desprezava, eles não têm sangue azul, como essas pessoas diziam. Ela viu lá várias dessas pessoas muito acima que ela. Só então compreendi a esterilidade das honras e grandezas que se buscam com tanta avidez na terra. Então, só aí que ela percebeu que aquilo tudo que ela buscava com avidez, com secura, não tinha nenhum valor na espiritualidade. Ela, graças a Deus, só passou por essas decepções, que tem algumas que vão passar por sofrimentos, porque usaram essas riquezas para causar dor aos outros. Não deve ter sido o caso dela, graças a Deus. Foi só a decepção de não ter mais aquele luxo, aquelas honrarias. Mas há muitos, na situação dela, que abusam de tal forma da sua riqueza, do seu poder, que quando chegam lá, vão passar por muitas decepções e muito sofrimento. Não vão encontrar só aqueles a quem ela julgava desprezíveis, mas em cima não. Vão encontrar muitos que ela maltratou, esperando ela ali para fazer uma maldade com ela. Não é o caso dela, graças a Deus. Ela só ficou desiludida. Para se conquistar um lugar nesse reino, são necessárias a abnegação, a humildade, a caridade em toda a sua celeste prática, a benevolência para com todos. Com certeza, de posse dessas informações que ela obteve lá na espiritualidade, pode ser que ela volte a encarnar até como uma rainha novamente, mas com certeza ela vai agir de outra forma. Porque se isso aconteceu antes da doutrina espírita, possivelmente no século XVIII, século XVII, já houve tempo dela reencarnar como rainha novamente, ou como uma pessoa de riqueza, de posse, e que vai agir de uma forma diferente. Como nós vamos ver aqui neste mesmo livro, a narração da história de uma senhora rica, ela praticando a caridade e levando a filha dela junto com ela, anonimamente. Com certeza é uma pessoa que em encarnações anteriores teve essa opulência toda, não praticou mal, aquele mal escancarado, só abusou da riqueza. Chega lá na espiritualidade, se decepciona, mas aprende a lição e volta aqui disposta a consertar tudo e reformar todo o seu histórico. Não imagine que uma pessoa dessa agora vai nascer pobre. Não vai nascer pobre. Porque ela, como pobre, vai fazer o quê? Não vai, ela tem que nascer rica de novo para fazer bom uso da riqueza. Se ela vier pobre, ela vai sofrer, vai comer pão velho, mas isso vai fazer o quê
para ela, nada, nem para os outros. Ela tem que vir como rica e tentar consertar. Se ela errar de novo, aí sim, olha, tentou 2 vezes, não deu, agora vai ficar complicado. Mas não, pelo que ela demonstra aqui, ela já entendeu as coisas. Não se vos pergunta o que foste, nem que posição ocupastes, mas o bem que fizestes e as lágrimas que enxugaste. Ela entendeu já, entendeu como é que é a situação. Jesus, tu o disseste, teu reino não é neste mundo, porque é preciso sofrer para chegar ao céu e os degraus do trono não nos aproximam dele. Então, para chegar ao céu, como disse o Cristo, tem que ir pela porta estreita, não pela porta larga que leva à perdição. Tem que ir sofrendo uma escadaria de sofrimento, não pelos degraus do trono. Esses, com certeza, levam à posição que ela está hoje, de decepção. A ele, reino de Deus, só conduzem os atalhos mais penosos da vida. Procurai, pois, o caminho do céu através das sarças e dos espinhos, não entre as flores. Não vai ser o bem bom que vai nos levar para o reino dos céus, mas só a maneira de você estar com a sua vida no bem bom, flores, sem espinhos, e você usar isso para chegar no reino dos céus, é fazer o que ela vai fazer na próxima vida. Usar tudo isso em benefício dos outros. Se você usa os degraus do trono para beneficiar os outros, os degraus do trono vão servir para lhe ajudar na caminhada. As riquezas vão servir para ajudar na caminhada. Mas é muito difícil, como disse o Cristo, é muito difícil um rico entrar no reino dos céus, porque as tentações são grandes. Então, por isso que é mais fácil você conseguir pela dureza, pela dificuldade. As tentações são menores. A compreensão do sofrimento dos outros é maior porque você está sofrendo. Então você tem noção do que passa uma pessoa que está numa situação igual a sua. Agora a pessoa muito rica, poderosa, como uma rainha, ela não tem noção do que uma pessoa não ter pão para comer. O que disse a Maria Antonieta? Que era rainha. A última rainha antes da Revolução Francesa. Quando disse para ela, majestade, mas o povo está sofrendo. O povo não tem nem pão para comer. A coitadinha disse que, eles podem comer brioche. Ela não fez isso de gozação, ela fez por desconhecimento. Total alienação do que é. Ela não tem noção do que é sofrimento. Não tem noção de uma metáfora que usaram para dizer que as pessoas estavam com fome e não tinham pão para comer. Ela não entendeu isso. Não come brioche, porque não tem noção. Então a tentação, essa falta de noção, faz a pessoa abusar da riqueza. Foi o que aconteceu com essa rainha, possivelmente. Agora, depois de ter passado na espiritualidade e entendido, se falarem com ela, olha, tem pessoa, ela volta como rainha. O povo está passando fome, ela vai ser a primeira a arregaçar as mangas e ir lá mexer o caldeirão do sopão para ajudar os outros. Como a ex-rainha da Inglaterra, que recentemente faleceu, a rainha Elizabeth, trabalhou durante a Segunda Guerra Mundial dirigindo ambulância. Ela era a princesa, filha do rei, futura rainha. Durante a guerra, foi lá dirigir a ambulância lá em Londres, para acolher os feridos dos bombardeios. Porque ela possivelmente tinha noção do que está acontecendo. Entendeu? Então, as pessoas têm que entender a situação. Também não é execrar, foi rico, foi isso, foi aquilo, não fez nada. Eles não têm noção às vezes, por isso que Cristo diz, é difícil o rico entrar no reino dos céus. A riqueza não vai ajudá-lo, a não ser que já tenha noção e use a riqueza para ser solidário com os que não têm. Administre, não é que ele fique pobre, administre a sua riqueza de modo a diminuir o sofrimento dos outros. Os homens correm atrás dos bens terrenos como se pudessem guardá-los para sempre. Aqui, porém, já não há ilusões. Logo eles percebem que se agarram a uma sombra e desprezam os únicos bens reais e duradouros, os únicos que lhes aproveitam na morada celeste, os únicos que lhes podem abrir as portas do céu. São as belas riquezas que os ladrões não roubam, nem as traças e o ferrugem consomem. São as virtudes, o amor ao próximo, a solidariedade, fraternidade.
Essas são as riquezas que valem lá, que abrem as portas do céu. Tende piedade dos que não ganharam o reino dos céus. Está pedindo para nós termos piedade de gente igual a ela. Ajudai-os com vossas preces, pois a prece aproxima o homem do Altíssimo. É o traço de união entre o céu e a terra. Não o esqueçais. Então ela pede que nós façamos preces para essas pessoas que estão abusando do seu poder, abusando da sua força, abusando da sua riqueza, abusando do seu conhecimento. Temos que orar por eles, para ver se cai a ficha. E eles entendem que esse não é o caminho para chegarmos ao reino dos céus. Meus amigos, vamos ficando por hora por aqui. Uma boa noite a todos e muita paz. E vamos ouvir agora a prece de encerramento de nosso programa, na voz de Geraldo de Aquino. Jesus, dá-nos coragem para a luta, piedade para os insultos e misericórdia para as injustiças e ingratidões. Limpa nossa alma de inveja e ambições mesquinhas, de ódio e de vingança o nosso caminho. E que dentro em pouco, ao recolher-nos de novo ao calor do nosso leito, para que o sono nos dê a paz e o esquecimento das tristezas humanas, possamos sentir, Senhor, no mais íntimo de nosso ser, a doçura indefinível do Teu amor e a grandeza incomparável da Tua divina presença. Que assim seja. Acabamos de apresentar o programa Luz na Penumbra, que voltará a ser apresentado amanhã às 21 horas nesta emissora.